Sejam muito bem-vindos ao seu, ao nosso Sports Labs aqui na BitLab TV. Hoje o assunto é um assunto que eu amo, eu sou louco de paixão, que é a minha fissura, literalmente a minha razão de viver. Esporte Clube Corinthians Paulista, meu irmão. É só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Hoje a gente vai destrinchar o Corinthians, seja na escalação do Ramon Dias, seja nos problemas financeiros, seja pra falar, descer o cacete, e hoje a gente vai descer o cacete e falar muita coisa que muito setorista, muito jornalista esconde aí e deixa de falar da renovação e transparência, então a gente vai descer a lenha mesmo, então já fica aí. E hoje tem aqui do meu lado o meu amigo, seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Vinícius. Corintiano, tão corintiano e clubista quanto eu. Talvez até mais. Talvez até mais. Tudo depende do ponto de vista de cada um. Luizão, e aí, mano? E o nosso Coringão? Cara, eu acho que parece que o ano mudou, né? A sensação que eu tenho é que eu dormi, acordei num novo ano. Não, parece que eu tô... Né? Porque nesse momento, pra quem tá desconectado da internet, não sabe o que está acontecendo no futebol no mundo, o Corinthians é o único time paulista em 3 competições. Único, né? E com possibilidades, reais de títulos, né? O Corinthians tem 25% de chance de título da Sul-Americana e também 25% de chance de título na Copa do Brasil. Corinthians, se ganha a Sul-Americana, ele pode se garantir no Mundial do ano que vem. Que então, seria, tipo, o maior plot twist da história. Um plot twist maluco. O Corinthians fez a maior contratação do futebol brasileiro no ano de 2024. Cara, você é um pouco mais... Acho que dos últimos 10 anos. Eu acho que dos últimos 10 anos. Se você for botar aí, ó, a gente tem aí o Hulk que veio pro Galo. A galera ali do Botafogo que tá vindo, mas é muita promessa. O Palmeiras compra tal, mas não compra nenhum grande destaque. O Flamengo compra muito uruguaio ali, tem uns destaques. Mas de relevância mundial, acho que nos últimos 10 anos o Corinthians fez a maior contratação. Acho que sim. Acho que o Corinthians, a gente teve, né, como você falou, o Soares no Grêmio. Tem o Soares, verdade. Ano passado, né, que jogou ano passado. Então o Soares. O Memphis é bom, mas eu acho que o Soares... acho que o impacto do Soares, né, e o que o Soares... É que assim, o Soares também... O impacto do Soares não foi maior por ser no Grêmio. Por ser no Grêmio. Mas ele jogou muito bem. Bola, o impacto dele, tanto que a gente viu, o time do Grêmio é praticamente o mesmo, só que sem o Soares é um time que briga meio pra baixo da tabela. Agora tá tipo com o Bright White lá e tipo ele tá cravando, ele tá metendo os gols e tal, mas... Bom jogador também. Bom jogador e tal, mas não tem impacto do... Não, acho que o Soares eu acho que se tivesse vindo tipo pro eixo aqui, Rio-São Paulo... A mídia, né? Mais mídia. Né? Mano, teria sido ainda mais absurdo o contexto do Soares aqui no futebol brasileiro. Às vezes foi até algum contexto grande, a gente que não tem acesso. Cara, falava, mas tipo, imagina um Soares num Flamengo num Corinthians. Não, é coisa de parar o mundo, assim, acho que para. Porque a gente teve grandes flops. A gente teve Rames Rodrigues. Foi um flop. Que fez a torcida de São Paulo ir no aeroporto, criou um impacto, porque veio na mesma faixa de idade ali do Depay. O Soares, ele já era em fim de carreira, mas eu acho que são contratações diferentes, sabe? Porque o Memphis, ele vem com 30, 31 anos, né? Ainda tá... Ele acabou de completar 30 anos. Ele vai jogar ainda mais uns 6, 8 anos, 6 anos, no mínimo ele vai jogar. Mais uma Copa do Mundo garantida. Mais uma Copa do Mundo garantida, é o 10 da seleção do país dele, é o principal... Tá 4 gols ou 5 do... 4 gols do Van Nistelrooy. Do Van Persie. Van Persie, né? Van Persie. Ele é o principal jogador de seleção que já teve Van Persie, Van Nistelrooy e outros... Kluivert. Van por aí, Vanderlei Luxemburgo e Vampeta. Vampetas e outros Vans holandeses, né? Então, assim, ele é um cara que você olha e ele tá no auge, assim, nossa, tá no auge da carreira. Não, mas ainda tá no auge de forma física. E é um jogador que vem com um comportamento diferente. Então ele vem, você vê que ele já jogou. Já jogou, foi atrás das torcidas organizadas. Deu assistência. Fez ali a trança com o símbolo do Corinthians. E que, inclusive, ele mudou o visual hoje, Mudou o visual hoje, tá lá Christian. Se comemorar igual. Parou o carro hoje. Já pensou domingo? Nossa, já pensou domingo. Ele parou o carro hoje para atender o pessoal que pedia foto. Então, assim, você percebe que teve um impacto diferente, além de toda a audiência. Para quem não sabe, o Corinthians, ele foi o assunto mais falado na Holanda, lá nos Trend Tops da Holanda, desde a vinda do Memphis Depay. O Corinthians, ele vendeu os direitos de transmissão para a Holanda. As pessoas na Holanda querem ver o Corinthians jogar por causa do Memphis, que é o principal jogador da seleção deles.
Né? Seria o equivalente ao que o Cristiano Ronaldo fez ali na Arábia Saudita. A diferença é que o Memphis não vai trazer, provavelmente, muitos jogadores da Europa, mas nas entrevistas que tem pós-jogo com o pessoal do Atlético de Madrid, tem muita gente falando que tá torcendo pro Corinthians por causa do Memphis. Ele é um cara que tem um bom comportamento, a gente não vê ele. É diferente do que o Corinthians, por exemplo, queria trazer o Balotelli. Você acha que o Balotelli não teria dado certo? O Balotelli, ele chega com mais desconfiança do que o Memphis chegou. O Carlos mandou aqui, os mais clubistas que existem. Seu rabo. Imparcialidade aqui. Porque assim, o Balotelli, ele vem com todo o pacote. É o pacote Balotelli, né? É treta, sei lá, ficar bravo com a Gaviões e vestir a camisa do Palmeiras do nada. O Balotelli é meio... ele não volta pra Itália, né? Ele é meio fio desencapado. Fora que ele chega com desconfiança. O Memphis, ninguém duvidou que ele daria certo. Ninguém duvidou. Você não vê, nem os mais antes falavam, nossa, vamos ver se ele vai jogar bola. O que o pessoal contesta muito é a questão da forma física dele. Porque, tipo, ele passou... 6 meses, né? 6 meses, tipo, nos últimos 3 anos, aí ele perdeu, acho que 545 dias por lesão, né? Com lesão. Ele teve muito problema muscular. Jogou a Eurocopa agora? Jogou. Não fez uma má Eurocopa. Não, foi bem. Então, assim, tá em forma. Dá pra ver que ele tá em forma. Você vê que ele se mexe diferente. Ele... Cara, o domínio que o Memphis fez na assistência que ele deu pro Pedro Henrique é uma loucura. Se fosse qualquer outro ali, tinha deixado aquela bola escapar. Tinha deixado a bola escapar, tinha tentado cruzar de primeira, tinha chutado pro gol. Né? Ele domina de esquerda, traz a bola pra direita, volta lá pra esquerda e cruza. Ele tira o zagueiro. Ele deu um drible, do jeito que ele faz ali a jogada, ele dá um drible no zagueiro. Ele dá um drible sem esforço, natural, sabe? Ali você vê a qualidade do cara. É diferente de muitos jogadores que a gente tem. E aquilo, né? A gente tá, como você perguntou no momento do Corinthians, a gente tá no multiverso da loucura aqui, porque assim, é o Memphis cruzando pro Pedro Henrique. Em que momento, Vinícius Pimentel, nos seus sonhos, você pensou o ataque do Corinthians vai ser Memphis Depay e Pedro Henrique? Pedro Henrique Cazem. Não tem como, cara. Assim. Mano, cara, você olhava o Corinthians, tipo... Quando o final do ano passado, tal, que teve as eleições, e aí mantiveram o Mano, tal, o Corinthians escapou do rebaixamento, e aí você via as primeiras declarações do Augusto. Não, nós vamos dar um choque de realidade. E aí você via aquele primeiro choque de realidade. Você dispensa o Renato Augusto, você dispensa o Juliano, você dispensa o Gil, esses dispensados, né, que falou mesmo que não ia renovar. Você não renova com o Paulinho. Você não renova, você deixa o Paulinho e tal, mas não renova. Por causa da lesão, né? Não podia mandar embora. Mas aí você perde o Bruno Mendes, que estava se firmando como titular. Pediu pra sair. Não quis renovar, né? Você se livra do Cantígio. Você se livra do Cantígio. Não, vou falar assim dos bons, não vou falar do Cantígio e tal. O Rafael Ramos, eu tinha uma expectativa que ele pudesse evoluir, ele começou muito bem, mas... Depois daquele caso do Edenilson, ele... E agora parece que ele tá retomando o futebol dele lá no Ceará e tal. Aí você começa o ano, o Corinthians perde 5 rodadas seguidas no Paulista, aí o Mano cai. O Garro... Foram 7? Foi por aí, 6 ou 5, 6 ou 7. Uma coisa assim. Aí você tem o Garro que não pode jogar. Aí traz o Antônio Oliveira do Cuiabá. Aí você traz o Garro, Ranielli, o Hugo... o Palácios, o Félix Torres, o Gustavo Henrique. E aí nessa sequência o Corinthians perde assim o seu principal jogador, o seu principal ídolo, que é o Cássio. O torcedor corintiano, mano, tipo, olha assim e fala, assim, perdendo a palavra pra galera que tá na audiência, mas fudeu. Vamos cair. Você não achou que ia cair? Olha, achei que ia cair. Porque foram 7. Foram 7 jogos. 7 jogos, né? De derrota, né? De derrotas seguidas no Paulista. Chega um momento ali no Brasileiro, principalmente ali quando a gente ficou, acho que 10 jogos sem ganhar no Brasileiro, você olha pro time e você fala, cara, já era. Já era. Porque você aceita o que tá acontecendo com o time, né? E você olha o time do Corinthians, botar no papel... No papel era bom, mas o time o time do Corinthians no papel é pra estar brigando ali pra terceiro, quarto no Brasileiro ali, e se pata é pelo título, Isso véio. antes dessa no janela. Papel. Isso antes dessa janela. Não, antes da janela eu botaria 7º, 8º ali. Agora, depois dessa janela, é pra brigar, tipo, por título. Mas o começo do ano, né, a gente tinha toda a desconfiança ali da gestão do Augusto Melo, que ia chegar, tinha a confiança dos torcedores, porém tinha algumas buchas de canhão que a oposição deixou. Né? A oposição contrata o Mano Menezes quase no final da Faz um contrato de 2 anos. Faz um contrato de 2 anos. Uma multa de 25 que milhões. Se ele não terminar, né, não chegar na metade do ano seguinte, ele ganha uma multa X.
Surpreendentemente, o Mano faz uma mudança no time e perde 7 jogos. E você pensa, perde 7 não, né? Ele perde 6, porque o Corinthians ganha o primeiro com o gol de voleio do Romero e perde 6 jogos seguidos, né? Detalhe, perdeu um jogo contra o São Bernardo, aonde tinha um jogador a mais o tempo inteiro, praticamente. E não tinha poder de pressão. Você vê, o Corinthians não tinha pressão. Os jogadores não queriam jogar, e você olhava assim pro banco de reserva e fala, cara, será que o Mano Menezes tá mal intencionado? Você não sabe, né? Porque tem a multa. Pra mim, o Mano, ele perdeu o elenco naquele áudio que a televisão pegou no jogo que ele chama o Yuri Alberto. Inclusive, acho que foi nesse jogo que ele chama o Yuri Alberto de burro. Que ele pega, você é burro, você é burro. E, tipo, ali ele perdeu pra mim o elenco. Jogador é uma raça que, por mais que os caras tenham os grupinhos ali, mas é uma raça que é muito unida, mano. E você falar de jogador assim, expor... A gente já viu o Diniz cair no São Paulo por causa disso. Por muito menos. Porque chamou o Tietchan de perninha. E era, né? Mostrou que era. Mostrou que o Diniz não tava errado. Não tava de todo errado. Mas, tipo, mano... O tempo inocentou você, Diniz. Aí você traz o Antônio Oliveira, que começa bem, mas assim, não tinha um elenco. Não dava pra ser pior, né? Não dava pra ser pior. Porque o Antônio Oliveira, ele vai bem, mas contra quem? Né? Ele vai bem contra o Remo. Ele vai bem contra o Cianorte. Ele não pegou nenhum confronto. Acho que o melhor jogo do Antônio Oliveira foi o 2x2 contra o Palmeiras. Ele leva um pau do Palmeiras, um paulista, uma surra, um jogo que o Corinthians levou uma pressão absurda. Que o Garra achou... E que foi Corinthians ali, né? Porque o Corinthians faz um gol com o Yuri, né? E aí depois tem todo aquele momento de expulsão do Cássio, Gustavo a lesão do Yuri, porque era o Yuri que ia pro gol. O Yuri ia pro gol, aí falaram não, o Yuri vai pro ataque, o Yuri lesionado, o Yuri sofre a falta e o Galo faz o gol numa falha do Everton. Mas assim, ali poderia ser uma virada de chave do Corinthians. Era pra ter sido, porque né? ali você fala, cara, é isso, é esse tipo de jogo que o Corinthians precisa pra ser Corinthians. Aí chega a próxima rodada e você fala, meu Deus, o que aconteceu? Né? Lembra muito o ano em que o Corinthians foi na Libertadores com o Vitor Pereira, ganha do Boca lá nos pênaltis, com o Gil batendo nos pênaltis, sem ninguém. O Corinthians terminou com 6 meio-campos, o Giovani era o único atacante do Corinthians. Você fala, meu, o Corinthians vai ganhar essa merda aqui. E aí chega na próxima fase, perde do Flamengo. Aí você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, assim, esse jogo era aquele jogo que você fala, cara, aqui virou a chave. Esse ano a gente teve um jogo que virou a chave do Corinthians, que é o jogo contra o Flamengo. O Corinthians joga muito bem contra o Flamengo, você vê a entrega dos jogadores, você olha e você fala, cara, os caras estão jogando cada carrinho, soube segurar o jogo, soube cavar falta, o Romero entrou muito bem, e aí depois daquilo o Corinthians fez todos os jogos muito bem. O Corinthians vai muito bem contra o Juventude, o Corinthians vai muito bem contra o Botafogo, perde, mas vai muito bem, né? O Corinthians vai Era muito pra bem. ter sido empate, né? Ali o justo seria o empate. O Corinthians vai muito bem nos 2 jogos contra o Fortaleza, vai muito bem contra o Atlético Goianiense. O Corinthians nos últimos 6 jogos ganha 5, perde 1. Contra o Botafogo, que hoje é o melhor time do Brasil porque é líder do campeonato. Mas isso é claro que com um novo elenco. Como o elenco que o Corinthians tinha, chegou uma hora que os jogadores não tinham mais confiança. Né? Eu acho que o que mudou muito do Corinthians, Vini, é a confiança que esses jogadores têm. Você percebe que o Depay ele faz a jogada porque ele tem confiança. Você acha que a principal mudança de chave do Corinthians é a janela de transferência, é o efeito janela de transferência, é o efeito Ramon Dias ou é o efeito torcida? Porque a torcida tá sendo a diferencial do Corinthians nessa temporada. Ainda mais. Ainda mais. Eu acho que as mudanças, a primeira é a questão das contratações que o Corinthians fez. O Fabinho conseguiu corrigir todas as cagadas do Rubão, né? Que o Corinthians errou no começo do ano, porque o Corinthians fez contratações erradas, né? Mateuzinho, cara. Pedro Henrique, Pedro Raul. O Pedro Raul, pra mim, foi o maior. Você olha assim e você fala, meu Deus. Tipo, o Pedro Henrique, cara, não dá pra você apostar num cara que tem mais de 30 anos, sabe? Ele tem 33 anos e nunca foi titular em nenhum lugar. Um mosquito mais velho. Entendeu? Era mais fácil ter pago o mosquito, o FGTS. e tem bomba disso aí, hein, velho? Tem uma bomba disso aí. Ele que foi pro... Ele tá no Vitória, né? Só que ele tá na corte, no CAS lá, na corte arbitral do esporte. E... o Vitória pode ser que aconteça com o Vitória o mesmo que aconteceu com o Corinthians, em relação ao caso Jô. O Vitória vai ter que arcar toda a indenização ao Corinthians. Vai ter que devolver todo o salário restante do Mosquito pro Corinthians. Porque foi o grande erro dele e do outro menino da base lá, do Arthur, que
poderia ser. Poderia estar agora. Poderia estar jogando agora. Mas eu acho que as contratações que vêm, porque aí você pega jogadores com confiança. Você pega o Martinez, que tem confiança. Que jogador que absurdo. joga muito bem. Que eu tenho que pedir desculpa igual Eu tenho que pedir desculpa. Martinez, mil perdões. No primeiro jogo, foi o primeiro jogo contra o Juventude, que o Corinthians perdeu lá. Ele foi mal. Ele estreou mal. Aí eu olhei assim, mano, a gente tava conversando num grupo lá, a gente sempre conversa durante o jogo e tal. Aí eu virei assim, mano, quando eles contratou um maluco que é um perdigão 2.0, olha lá, e o cara tá gordo, não consegue dominar uma bola. Não corre, não faz nada. Não corre. Meu amigo, passou isso, virou a chave, que o maluco virou uma mistura de Rincon com Ralph. E nada... Ó, o efeito do Martinez. O Corinthians tá 3 jogos sem tomar gol. Sem tomar gol. Cara, o cara virou um cão de guarda de defesa. A gente levava gol todo jogo. Todo jogo. Né? Então a gente teve o Martinez, que chegou jogando muito bem. O Hugo. A gente teve o Charles, cara. Eu gosto desse cara, que chegou. mano. O Charles é aquele cara que chegou, ninguém conhecia. O cara veio da Dinamarca. É um cara tático e que deram não aparece. 8, e deram a 8 pro Corinthians, que é uma camisa enigmática, né? Ex-camisa do Renato Augusto. E aí todo mundo ficou, mano, quem é esse cara? Aí fez o primeiro jogo, você olhou e falou, mano... Quem é esse cara? Fez o segundo jogo, você olhou e falou: quem é esse cara? O Charles é peça fundamental do meio-campo do Corinthians. Ele faz o trabalho sujo. Ele faz o trabalho todinho sujo. Ele faz todo o trabalho sujo. Ele tá em todas as sobras, né? Ele tem uma função tática, assim como o Paulinho tinha. A diferença é que ele não tem a chegada do Paulinho. Mas é muito importante. Tá começando a chegar. Você vê que ele tá se soltando cada vez mais. Se soltando mais. Mas ele faz um trabalho. Isso aí que você falou é real. Ele faz o trabalho sujo pra dar liberdade pro Garro, pra dar liberdade pro Bidon. Sim. E aí a confiança. Com a confiança, você vai ter o Matheus Bidu que volta a jogar bem. Porque aí ele tem jogadores que estão indo bem do lado dele, isso melhora a confiança desse cara. Tem a cobertura, né? Você vai ter o Bidu, ele tem mais liberdade pra atacar. Ele tem mais liberdade pra atacar ele sabe que ele vai ter um volante ali pra cobrir ele. Isso dá mais confiança pra ele tentar um passe. Você tem o Garro, que nunca perdeu a confiança, mas começa a ter mais liberdade pra jogar. O Garro ele começou a jogar mais próximo do gol ali, né? Porque ele tinha que buscar a bola lá atrás, que não tinha ninguém pra fazer essa transição. Você tem o Yuri Alberto, que fez assistência nos últimos 2 jogos. O Yuri Alberto, nos últimos 5 jogos, ele tem 4 participações de gols. Então, assim, 1 gol e 3 assistências. Fez um passe maravilhoso pro Romero. Um só não, né? Fez já passe nesse último jogo, agora contra o Fortaleza, o passe do primeiro gol é um passe maravilhoso. O passe do primeiro e aquele passe contra o Atlético Goianiense. Do Atlético Goianiense. Flamengo? Contra o Atlético Goianiense, que ele ele puxa da esquerda, traz pro meio, ele toca pro Romero, o Romero corta, chuta, o goleiro defende. Ele briga pela bola. Ele briga pela bola lá na lateral, na linha de fundo. Ganha a bola, faz o passe, o Romero mete o gol. Mete o gol. Então, tipo, o cara tá criando confiança, o cara tá ali, tipo... Sim. E você tem... Méritos do Ramon. Méritos do Ramon, porque você percebe que você sai do 4-3-3... E você vai pro 4-4-2. Você esquece o 3-5-2, pelo amor de Deus, Ramon. Cara, eu gosto disso do Ramon. Ele é um treinador que ele tem variação tática. E a gente não via isso no Corinthians há muito tempo, variação tática. O Corinthians consegue jogar hoje no 3-5-2, consegue jogar no 5-4-1, no 4-4-2 em losango. Se precisar, tiver precisando do resultado, mete 3 atacantes. Mete um 4-4-3 ali. 4-4-3 mesmo, classicão. 4-3-3. 4-4-3 não dá, pô. 4-3-3 clássico ali. Que é a linha de 4 e tal. Um volante só. Os 2 meias, o Garro e o Coronado jogando junto. O Yuri Alberto, o Romero e o Memphis. Então, tipo, ele tem variação tática. E você percebe a identificação desses caras com o Corinthians, que é o que a gente não sentia no passado. Sabe? Tipo, Luiz, mas tinha Renato Augusto. Cara, não tava mais identificado. O próprio Cássio não estava mais identificado. E o tempo mostrou que o Cássio já estava de saco cheio. Mano. É que o Cássio não era aquele cara de vibrar tanto. O Cássio, e pra mim, na coletiva dele ficou muito claro isso. É um trabalho. O Cássio, tipo... Era um trabalho. Era um trabalho só. Era um trabalho. Ele não virou o corintiano como quase todos viram, né? Não, ele agradecido tal por ter dado a oportunidade, mas era isso. Eu sou agradecido pela oportunidade, mas eu também fiz por merecer. Sim. Ele sai, tipo, pra mim ele se queimou ali, porque foi oferecido um jogo de despedida pra ele. Ele não quis. Ele não quis. Foi oferecido 1001 coisas pra torcida poder se despedir do ídolo, ele não quis. Pra você que só vê notícia aí do... Qual que é o nome daquele trouxa lá? Qual deles? Mauro César? Não, o outro. Aquele que disse que é corintiano. Que era do lance lá. Juca Kfouri? Não, o... Rizek? Não, que é do meu timão. Eu tô falando um monte de otário aqui. Que é do meu timão.
Qual que é o nome dele? O Vessone? O Vessone. Se você só vê notícia com esse otário do Vessone, você vai achar que o Corinthians expulsou o Cássio. Mas não, tá? O Cássio não quis fazer um jogo de despedida. Porque, assim, além dele poder jogar pelo Brasileiro e fazer o jogo de despedida, ia ter a parada pra Copa América. Onde ele podia fazer o jogo ali, um amistoso, e ir embora. O Cássio quis ir embora imediatamente pra ficar 2 meses no Cruzeiro treinando. E nem tá tão bem assim lá. Né? Ontem jogou muito. Ontem jogou, mas ele tá oscilando bastante. Ontem ele fez uma defesa com o pé, meu amigo. Então, mas ele é um... Mas eu quero... A câmera aqui, família em Minas. Câmera aqui. Final da Sul-Americana é Corinthians contra Cruzeiro e vai pros pênaltis. E aí, salve-se quem puder, porque eu já não sei. E falando de Cássio... O destino seria muito cruel. É esse o destino. O destino seria muito cruel. Cara, tá escrito. Corintiano não tem um dia de paz, meu amigo. Ô, Alisson, produção. Seria cruel ou não seria cruel? Imagina, cara, você olhando lá, o Depay batendo o pênalti contra o Cássio e falar, meu amigo do céu. Porque assim, existe a mística que o Cássio, ele pega, né? Ele sempre garante. O Hugo pega 3, então tá tudo bem. O Hugo... E goleiro, eu acho que veio a virada de chave muito com o Hugo também. Que goleiro. Porque você pega o Hugo louco, vibrando, que só falta ele sair gol e subir na arquibancada lá. E isso vai passando pros outros jogadores do elenco. Os caras. Então você tem o Corinthians ganhando, fazendo o poropopó com a torcida. Você tem os caras vibrando a cada lance. Você tem os caras dando carrinho dos acréscimos, que era algo que não acontecia, por exemplo, ano passado, não acontecia até mesmo esse ano. O Corinthians era um time apático. E o Corinthians sempre foi muito mais raça do que qualidade. A gente não liga pra qualidade, velho. A gente só quer raça. Tirando o time de 2013, que se não é o Amarília ia ser campeão da Libertadores, que aquele time de 2013 era muito bom. Voava. E o de 2015, conhecido como Bayern de Itaquera, que, cara, você tinha Jadson, Renato Augusto, Elias. Que time maravilhoso de 2015. O Corinthians, em 2017, foi campeão, gente, com um time que, se você olha hoje, você não sabe onde tá ninguém. Você não sabe onde tá ninguém. Quem era o time do Corinthians em 2017? Era Cássio, Fagner, que tá no Cruzeiro, o Fagner, que tá no Corinthians até hoje. Quem era a zaga do Corinthians em 2017? Pablo... Puta, nem lembro. Pablo, que tava no Flamengo. Pablo onde tá o Balbuena. Pablo Balbuena. Pablo tá no Flamengo ainda? Pablo tá na reserva do Flamengo ainda. Pablo, que é reserva do Flamengo. O Balbuena, que tá na Rússia. O Balbuena, que tá na Rússia, né? Que veio pro Corinthians, teve uma segunda passagem que não foi muito boa. Mas foi muito por causa do problema familiar dele, né, velho? Ele teve um problema que o irmão dele morreu e tal, e ele... ficou sem cabeça pra jogar ali. Aí você tem o Arana... Você tinha o Arana na esquerda, que é um lateral muito bom. O lateral da seleção, né? O titular da seleção hoje. Aí a zaga, você fala, não, a zaga é muito boa. O meio campo do Corinthians, cara, era Gabriel. Era o Gabriel. Gabriel, Michael. O Gabriel... Maicon tava em 2017? Tava. Gabriel, Michael. Gabriel, Maicon, Rodriguinho. O ataque do Corinthians era o Jô e o Romero. E aí você tinha o Pedrinho jogando às vezes, você tinha Giovanni Augusto jogando às vezes, você tinha o André Balada. Giovanni Augusto já tinha saído. Já tinha saído em 2017? Eles são esses dois aí não, que você falou. Não, ele jogou aqui, ó. Não, era o Casinho reserva do Jô, mano, em 2017. Giovanni Augusto jogou 3/12 de 17, pô. 3/12? É, de 17. Tá aqui no Google. Essa desgrama ainda ficou no Corinthians. 3/12 de 17, a escalação do Corinthians foi Cássio, Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique, Léo Maciel, Príncipe, Felipe Bastos, Gabriel, Pedrinho, o Rodriguinho, Giovanni Augusto e o Casim. Porque pra quem não lembra, 2017... foi um ano que começou com o Casim como titular do Corinthians. O Jô reserva, porque o Casim tava melhor. Aí teve o jogo contra o Palmeiras, que o árbitro expulsa o Gabriel erroneamente. Que era o Maicon, era cartão amarelo, ele expulsa o Gabriel, e aí o Jô entra. E aí o Maicon acerta, ele erra o passe, depois ele tenta de novo e o Jô faz o gol. E aí desse dia em diante o Jô não sai mais da titularidade do Corinthians, que era um time que jogava por uma bola só. Era um time muito ruim. Assim, não era que o time era ruim, o time jogava muito bem defensivamente. Mas pegou a melhor fase da carreira do Rodriguinho, Sim, né? A única fase boa que ele teve na carreira. O Rodriguinho de 17, 18 e 19 no Corinthians ele tava ele faz voando. aquele gol que ele deixa todo mundo, os jogadores do Palmeiras no chão, faz um golaço. Esses aí ganha, né, o Paulista brasileiro, vai ganhar o Paulista em 18, vai ganhar o Paulista em 19 com estilo Carille, que é diferente, né, do que você disse, é um treinador de um esquema só, é um bom treinador quando o esquema dele funciona, quando não dá certo não é, e quando a torcida também não compra. O corintiano, ele aceita um time que joga lá atrás e ganha de 1-0. Pô, vai comemorar que nem maluco. O Santista, não. O Santista é acostumado, espetáculo. O torcedor do Atlético Paranaense, não. Então, assim, depende do time que o Carille assume. Não é um time que tá identificado vamos levar 65 chutes, chutar uma vez e fazer um gol. O Carille não se firmou até hoje como um dos maiores treinadores do Brasil, porque ele é um treinador que só tem esse esquema. Se ele precisa sair desse esquema e ir pra outro, ele não consegue. O Carille, eu vejo ele com um futuro, assim, igual ao Oswaldo de Oliveira.
O Corinthians foi o ápice dele e a tendência é só queda e Sim. não fazer trabalhos mais relevantes. Vai voltar pra um clube ou outro, uma vez ou outra, vai ter aquela... Vai ser tipo o Botafogo, sabe? Sim. Faz uma fumacinha, mas morre na praia. Desde 1910. Falando em Botafogo, um abraço aos meus amigos são paulinos. Um abraço, Semana Carlos de Louco. maravilhosa. Porque assim, o Corinthians, além dele se classificar para a semifinal da Sul-Americana, na quarta-feira o São Paulo foi eliminado, na quinta-feira o Flamengo foi eliminado, e o Corinthians não autorizou o Flamengo a trocar os jogos. E falando em Corinthians, eu tenho notícias aqui, Fala aí, traz. que a internet, ela tá insana, né? A Cazé TV comprou direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, né? E tá contratando uma galera. E o Desimpedidos acaba de anunciar um nome muito identificado com o Corinthians, cara. Qual? O Desimpedidos acaba de anunciar Casa Grande. Casa Grande agora... O Casa Grande é do canal Desimpedidos. Caramba, será que vai ter o desafio do Casa? Será? Seria da hora, Seria vai. legal, seria legal. Será que ele consegue? Não tem problema no joelho? Ah, mano, mas Não, não mas é um ele bagulho bate que... bem, bate bem na bola, né, meu amigo? O Casa Grande, ele era um centroavantão, né, velho? Ele era, né? Ele era um centroavantão, aquele centroavantão que não era classudo, mas era fazia raça. gol, né? Fazia gol. 3 metros de altura. Ele tava, o jogo aéreo com ele era... Metade da carreira ele deve ao doutor, mas tudo bem. Então, ó, o Desimpedidos acaba de anunciar o ex-jogador Casagrande e o criador de conteúdo Bruno Rian, conhecido por seu personagem de árbitro. O Bruno Rian é o juiz lá da internet que faz os vídeos no Instagram, apita alguns jogos de X1 dessa molecada aí, Isaac Xavier, Juninho Manella, Lucaneta, esses caras aí, meu filho, inclusive... Eu conheço essa moleca. Meu filho, inclusive, encontrou Isaac Xavier uma vez na Centauro do Shopping Americanduva. Foi gente boa? Foto. Pô, foi super gente boa, tirou foto com o meu moleque, foi bem legal. A galera também dos banheiristas ali... Peraí. Um abraço pro Isaac Xavier aí que tirou foto com meu filho. Galera daquele canal Banheiristas também, bem legal. Tulinho. Tirou foto com seu filho? Tirou foto com o Tulinho. Um abraço pro Tulinho que tirou foto Que eu com só meu descobri filho. depois que ele era filho do Túlio. Só descobri depois que o Tulinho do YouTube é filho de Túlio Maravilha. É. Túlio Maravilha que tem 1000 gols. Segundo ele. Segundo ele. Você vai contestar o Túlio Maravilha, meu amigo? Meu amigo. Não vai. E assim, Vini, você, cara, quando começou o ano, você pensou, né? Porque assim, vamos pegar começo e agora. O Corinthians no começo do ano era Cássio, era Fagner, Gustavo Henrique. a zaga era Gustavo Henrique e Félix Torres e Hugo, porque o Palácio já estava machucado. Era Hugo. Meio campo do Corinthians era Ranieri, né? Junto com o Ranieri era o Breno Bidon e o Garro. E o ataque era o Wesley, Yuri Alberto e o Romero. Esse era o time do Corinthians no começo do ano. O time do Corinthians hoje é Hugo. Aí aqui é Fagner ou Matheus Ivo. Porque assim, ficou. O Ramon deixou bem claro isso. Fagner é Copa, né? O Fagner é as Copas e o Matheus é o brasileiro. Então Hugo. Aí ou aqui, clássicos. O Fagner entra nos clássicos. Lógico, né? Então a gente tem 2 laterais direito, a gente só tinha o Fagner. Agora durante 10 anos, né? Durante 10 anos a gente tem 2 laterais direito. Com ressalvas ao Mateuzinho, mas tá jogando bem. Tá jogando bem. Tá criando confiança. A zaga, você tem ali o André Ramalho e o Kaká. Que zagueiro. Que lindo, cara. Que zagueiro. Que zagueiro é um na André lateral, Ramalho. Na lateral esquerda, você tem o Hugo ou o Matheus Bidu. Matheus Bidu. Né? Você vai ter o meio de campo do Corinthians hoje com Martinez, Charles, Garro. Eu vou naqueles que eu acho que, né, deve ser a formação Breno titular. Bidon e Garro, né? Mas vai ser... Eu acho que o time que vai acabar se consolidando como principal vai ser Martinez, Charles, Garro e Coronado. E no ataque ali você tem Yuri Alberto e Depay. Cara, você em algum momento... Tem um jogador que começou muito bem e se machucou. O volante lá. Alex Santana. Obrigado, produção. Alex Santana. O Alex Santana. A gente até esqueceu do Alex Santana. Aí você tem nomes que eram titulares que você não vê mais cotado, como o Ranieri. O Ranieri, ele, depois que ele se machucou, ele voltou muito mal, né? Você tem o Pedro Raul. Que nem devia ter vindo. Você tem Pedro Henrique, que vai entrar uma vez ou outra, mas também... Né? É aquele jogador pra fazer fumaça, Você tem o próprio Félix Torres, perdeu a vaga de titular pro Kaká, que veio muito bem. Cara... Você tem o Gustavo Henrique, que pra mim tem que ser o parceiro ideal do... Eu vou de André Ramalho e Kaká pelo momento. Eu particularmente eu tenho preferido as partidas do... O Gustavo Henrique, apesar dos pesares, ele acaba me passando mais confiança do que o Kaká. Cara, é um elenco novo. Aí você tem ali o Hector Hernandes, que pelo que eu vi do cara, o cara não é ruim de bola. Ele sabe jogar bola. É que ele não teve tempo, porque o assim, Yuri Alberto, ele vai na Mãe de Santo. O Yuri Alberto é assim, toda vez que chega um centroavante novo, ele vai na Mãe de Santo,
E tá, ainda bem que o Memphis não é centroavante. Porque Mas você sabe... o Memphis vai ter um grande problema, né? Porque o Memphis vai pra a ser galera banco pra do Holanda. Romero. Ele veio pra ser banco do Romero, uma pena. Ele veio pra ser banco Uma do Romero. pena. Porque o Romero, ele é... O tempo dirá quem é maior. O Romero... Quem jogava com a 11? O Romário jogava com a 11? Romário. Quem é o melhor 11? Romário ou Romero? Romero. Quantos gols o Romário tem em Itaquera? Nenhum. Pronto. Ó, vou te Encerra dar aqui. Encerra aqui, ó. Soltei. Vou te dar um dado. O Romero está a 3 gols de passar o Jô e se tornar o maior artilheiro do Corinthians no século XXI. O criticado Romero, o que todo mundo fala mal, mas que tá lá, fica quietinho. E é legal a postura que ele assumiu de liderança do elenco. Sim. Ele e o Fagner. Tipo, Finalmente, né, Fagner? tinha aqueles medalhões todos lá. E aí eu fico perguntando, Luiz, será que tinha realmente... O Fagner fazia realmente parte dessa panela que todo mundo falava? Ou ele não era coagido? Então. Porque foi os caras sair. O Fagner poderia ter saído também. Ele Sim. não, ele renovou o contrato. E ele aceita em alguns jogos ser banco do... Não fica com esse... Não, e fica lá do lado do Ramon, né? Fica do lado do Ramon conversando. E aí o cara toma uma postura de liderança, de falar, ó, agora esses caras têm que entender que eles estão em Itaquera, eles estão no inferno, a gente tem que fazer o inferno na vida desses caras. Então será que o Fagner, tipo, ele não era coagido com a panela que tinha? Cara, eu não sei se ele era coagido, ou se ele era da panela, ou... a cerveja? ou se ele era membro disso, né? A sensação que eu tenho é que o Fagner, ele só não era o cara que... Sabe quando você tem a empresa... E aí você tem aquele colaborador que tá na empresa há 30 anos, nunca foi promovido, mas também nunca chegou atrasado, nunca brigou com o chefe, nunca reclamou de uma... Eu tenho a sensação que esse é o Fagner. Ele tava lá, ele fazia o jogo dele, ele jogava bem, e é claro que a idade chegou e ele não se tornou mais o mesmo cara. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que o Fagner é um lateral direito. É diferente de times onde você tem o meio-campo, que é o principal jogador, e o meio-campo tá mal. Aí você fala, pô, o meio-campo, que é o cara que transita a bola. O Fagner é lateral direito. Ele não ia entrar e resolver os problemas do Corinthians. O Fagner, ele joga mais um ano na lateral direita e depois eu vejo o Fagner passando pra volante, velho. É, porque não tem altura pra ser zagueiro. Eu vejo o Fagner passando, tipo, ali pra segundo volante, aquele volante de transição. Acho que ele se aposenta. Eu acho que o Fagner ele joga mais uns 2 anos e acho que ele se aposenta. Então, um ano como lateral e o último ano vai fazer acho que se ele jogar a Copa... Porque assim, se ficar nesse esquema, prolonga. O Ramon, ele tá indo pra uma linha bem legal, que lembra muito os times europeus, né? O Tite fez isso no Flamengo também. Por exemplo, ele tinha o goleiro das Copas e o goleiro do campeonato. O Corinthians não tem, né? Porque o Corinthians tem o Donelli e... Meu Deus. Ah, mano, o Donelli pegou uma bucha, né? Sai o Cássio e aí entra o Carlos Miguel. O Carlos Miguel abandona também, estoura a bomba num moleque de 21 anos. Mas não passou confiança. Ele... Qual que é a idade do Carlos Miguel? O Carlos Miguel tem 26. Ah. E faz diferença isso pro goleiro. O Hugo tem 26 anos. Faz diferença isso pro goleiro. Maravilhoso. Carlos Miguel, obrigado. Então, tipo... Se o Carlos Miguel não sai do Corinthians, o Corinthians não tá nas semifinais, cara. E o Donelli, ele pega uma bucha no momento mais tenso e crítico do Corinthians. Sim. Que foi a saída do ídolo máximo, a não renovação do Paulinho, que é um ídolo, e era um pilar ali de sustentação do elenco. Aí você tem explodindo um processo de impeachment do Augusto. Que já foi pros caralho. Não, ainda tá lá, né? Ah, mas... Aí tá lá. O resultado das Copas vai dizer muito isso. É porque assim, a gente tem o problema do Corinthians é que tem muita gente lá que quer o mal do Corinthians e tá torcendo pro Corinthians ser rebaixado. Vamos dar o nome aos dois? Pra poder subir ali, senhor André Sanches. Roberto de Andrade. Duílio Monteiro Alves. Mário Gobi, que ninguém pode esquecer. Que voltou de novo, essa assombração Mário fantasma Gobi, do cacete. Antônio Roque Cittadini. Esse é um desgraçado. Antônio Roque Cittadini. Todos os setoristas que eram acumulados com a renovação e transparência que ganharam dinheiro lá. A gente já citou um deles, senhor Vessone, que no ano passado, no dia da transparência, passou um pano absurdo. Esse ano, não. Você chamou o seu amigo pro camarote. Porra, vivia de gente cheia nos camarotes dos Corinthians ano passado, ele nunca questionou. Então você tem muita gente lá dentro do Corinthians torcendo pra dar tudo errado, pra aparecer na virada do ano e falar, vamos salvar o Corinthians. A mesma coisa que o Renovação e Transparência fez com o seu Alberto do Alibe. A mesma coisa. A diferença é que lá eles tinham razão. O Alberto do Alibe errou? Errou. Roubou, né?
Então, não foi comprovado que ele roubou, Pô, né? pô. Porque o que aconteceu? Tudo aconteceu novamente por causa do senhor Juca Kfouri, que falou que a MSI era financiada pela máfia russa, pelo... Como é que era? Boris alguma coisa, que era ligado ao Roman Abramovich, que estavam querendo trazer a lavagem de dinheiro que era feita na Premier League pro Brasil, através do Kiajor Abichan, e que Tá aí até hoje no futebol, né? que tá aí, o Tá cara até virou, hoje, o cara virou o maior empresário europeu de jogadores é o Kia. Entendeu? Então, tipo, desde que a MSI assumiu, os conselheiros, aqueles caras que não conseguem largar a teta do clube, porque querem estar lá pra conseguir ingresso de graça, querem estar lá pra botar o filho pra jogar na base. Vamos lembrar aqui do caso André Negão. O filho do André Negão, ele jogou no profissional do Corinthians, quer dizer, ele foi contratado pelo profissional do Corinthians durante anos, ganhando 300 mil reais por mês e nunca jogou. Você lembra o nome do filho do André Negão? Não. André Vinícius. Ah, esse cara aí a gente não sabe quem é. É claro que essa diretoria... Quer outro caso? É. Tem um conselheiro lá, Fran Papanikoulos. O filho dele, com 27 anos, jogava no Sub-23 do Corinthians. Por quê? Porque a diretoria do Renovação e Transparência devia favor. A Renovação e Transferência criou o Sub-23, né? Pra jogar alguns jogadores lá, né? Que ninguém sabe o porquê se sustentou aquilo, gastou milhões de dinheiro, a categoria nunca ganhou nada. E você tinha um aglomerado de jogadores. Tinha nem calendário pro Sub-23, porque ninguém tinha. Agora é que a CBF voltou com o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Cara, Luiz, meu amigo... Se você tá em 23 anos... Se você tem 23 anos e ainda não tá jogando bola, vai trabalhar, velho. Vai entregar currículo. Esquece. Se você com 17 anos não tá no Sub-20 ou já não foi pro profissional, amigo, pega as suas coisas, pega o seu currículo, imprime e vai procurar emprego. Tem um Sub-18, né? Você pode estar no Sub-18 e indo pro Sub-20, mas é isso. Hoje, você não pode nem falar pra esse cara ir pra Várzea, porque a Várzea tem Souza, tem Christian, o Wellington Paulista, André Jailson, Santos. André Santos. Tá difícil a Várzea. Falando nisso, vai ter a final da Copa Pioneer esse final de semana. Tiradentes tá lá. Tiradentes tá O lá? time da Tiradentes que foi campeão da Taça das Favelas ano passado, né? O AES da Tiradentes tá na final da Copa Pioneer. E o MEC, né? Que é o time que foi campeão da Copa Pioneer ano passado, que tá jogando um outro campeonato. Ele contratou o Christian. Ex-Corinthians. Christian tá lá no MEC da Christian Tiradentes. O Christian volante. Christian Baroni volante. Assim, lembrando os meus amigos são paulinos. E aí você tem muita gente querendo mal. É claro que o Augusto Melo cometeu erros. Lógico que cometeu. Mas também porque ele colocou muita gente também que não era pra colocar. Deixou o Mateuzinho treinar. Ali não foi ele. Ali né? foi o Rubão. Foi o Rubão. Vamos dar o nome aos bois, né? Vamos dar o nome aos bois. Deixou o Mateuzinho treinar sem contrato. Aí o Rubão sai, mas o Augusto... Porra, Rubão, tá de sacanagem. Depois teve a questão do Lucas Veríssimo, né? Que vai renovar, mas não fez o contrato com ele. Quem não fez o contrato? O Rubão. Maravilhoso Rubão. Pagando o dobro do preço pelo Mateuzinho depois. Rubão também. Quem traz o Pedro Raul? Quem traz o Pedro Raul? Rubão também. Aí a gente tem o diretor que saiu, né? Que foi o diretor financeiro, que falava que não sabia da Vaidbet, mas assinou o contrato. Como que você assina o contrato sem ler? Aí tem um caso Vaidbet, que o Corinthians falou, a gente não sabe. Agora os caras da Vaidbet tá preso. O tempo mostrou que quem era o mau caráter ali era a Vaidbet, que rescindiu com o Corinthians, colocando a culpa toda no Corinthians. E aí... Meu irmão, você sabe o que eu acho que vai acabar? Vai ser um plot twist? Que estão lá falando que o Corinthians tal, pra mim, esse caso da Nelway lá, sim, do dono, do cara que fez a intermediação, nada mais é do que um laranja da Vaidbet pra lavar dinheiro. É lógico que é. Donos da Vaidbet estão presos, né, por fraudes fiscais, né? O que é fraude fiscal? Eu ganho R$5, o governo sabe que eu ganhei R$5 e cobra imposto sobre esses R$5. Se eu movimento esse dinheiro de maneiras diferentes, esse dinheiro não tem imposto, então o governo não está ganhando o que ele deveria ganhar por aquilo, e isso aí é fraude fiscal, que é o que muitas empresas fazem. Né? Em alguns casos eu coloco o nome de laranja, em alguns casos eu pego dinheiro vivo, porque dinheiro vivo não tem rastreio, essas coisas. Então os donos da Vaidbet estão presos por isso. O Corinthians fecha com a Esporte da Sorte, que fala pro Corinthians o seguinte: você tem uma grande contratação para fazer, você pode fazer ano que vem, pode fazer esse ano. O Corinthians fala, tá bom, eu quero fazer esse ano, e vai lá e contrata no Memphis. É uma virada de chave.
Né? E no momento mais crítico do Corinthians, o Augusto Melo foi lá, subiu numa cadeira no meio da Gaviões e bateu no peito e falou: eu vou trazer 3 ou 4 reforços que vão chegar pra jogar. Titulares. Depois disso chegou Hugo, André Ramalho, Martinez, Charles, Memphis Depay, Carilho. Que eu tô gostando muito de ver Alex esse cara. Santana. Alex Santana. E todos eles são titulares. Então, assim, ele não mentiu. Ele não mentiu, ele fez o dia da transparência. Ele trabalhou com o pessoal do financeiro e do marketing pra fazer o Pix lá pra torcida conseguir ajudar a pagar o estádio. É o pessoal da Gaviões. É o Gaviões, né? Mas o Corinthians precisava... Eles aceitaram. O Corinthians precisava aceitar. Eles aceitaram e aí a Gaviões... Pra não ter impactos financeiros. Então eles aceitaram isso, vai rolar o Pix da Gaviões. Ele foi honesto quando ele chegou e falou: gente, eu achei que tinham pago alguma coisa do estádio. Não pagaram nada. E o Duílio não apareceu e não explicou. O que ele fez foi brigar com o Benja. Quando o Benja perguntou, o Mário Gobi a mesma coisa. Quando perguntam disso, eles ficam revoltadinhos, mas eles não respondem. E aí, renovação e transparência. Vocês foram em Brasília, fizeram uma reunião com a Caixa, saíram de lá com um acordo e não pagaram por quê? Não, sumiu. Duílio Monteiro Alves, você é o pior presidente que passou na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Você é ruim. Você é um lixo. Se o Corinthians tivesse um conselho deliberativo que prestasse, você seria banido do clube. Você, André Sanches, André Negão, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Antônio Roque Cittadini, essa galera toda, essa corja toda aí do Renovação e Transparência seria banido do Corinthians. Mas, como a gente sabe que tem um monte de conselheiro bunda mole que não vai fazer isso, vocês vão ficar aí. Aí vão tentar na próxima eleição emplacar alguém. Não, é um absurdo. É um absurdo o que fazem com o Corinthians, sabe? Você é corintiano, o rapaz da produção? É nós. Só nós. Ele aqui. tá se sentindo de alma lavada com o que eu tô falando aqui. Cara, é um crime o que essas pessoas fizeram pro Corinthians. Porque, o André Sanches, ele construiu o estádio. Cara... A custo de quê? Então, o que ele vendeu, né? Esse é o ponto. Porque, assim, o Corinthians precisava de um estádio? Não, porque tinha o Pacaembu. Sabe? Então, você começa a fazer esses questionamentos. Falavam... Até porque a prefeitura ofereceu pro Corinthians arrendar o Pacaembu. O Corinthians não quis arrendar a arena, que hoje é do Mercado Livre, poderia ser do Corinthians, né? Quem fez a parceria lá agora foi o Santos. O Corinthians poderia ter ficado com o Pacaembu. Não quis ficar. Quis construir um estádio. A pergunta é, o Corinthians precisava? Né? É lindo o estádio, o estádio perfeito. É lindo, o estádio é perfeito. Mas precisava de todo esse custo? Aí eu te pergunto, precisa ter, tipo... A entrada do estádio toda ser de mármores importados. Né? Tá parecendo a igreja, o Templo de Salomão que trouxe o tijolo lá da puta que pariu. Mas... Entendeu? Não precisa, cara. Precisa ir mijar e ter uma tela dessa no banheiro? Não tem. Não tem, mas tava essa no projeto. Tela dessa não tem. Tava no projeto, mas não teve. Não, assim, algumas coisas absurdas que estavam no projeto. Né? Vamos falar mal do estádio aqui, que é nosso, a gente pode falar. Coisas absurdas que estavam no projeto. Primeiro, o gramado preto. Do nada, o Corinthians, sei lá, quem foi o maluco que fez o projeto e falou, vamos colocar o gramado preto. Meu amigo, nem na Playboy que tem quadra laranja, azul, amarela, tem gramado preto. Como que você joga à noite num gramado preto? Explica pra mim. Não tem como, velho. Você joga à noite, cara? Os caras viajam. Maluco, mano. Os caras viajam. Não, porque o Corinthians não vai ter verde, irmão. Jogou a vida inteira na grama verde, do nada. Do nada, não. Não vai ter. E outro, aí terceirizou o estacionamento. Pra estacionar no estádio do Corinthians, dia de jogo é R$100, cara. Dia de jogo masculino. Absurdo. Dia de jogo feminino é 80. Eu fui no jogo feminino uma vez. R$80 pra você estacionar. Um jogo feminino que você paga R$30 no ingresso. Cara, é literalmente pra não estimular a pessoa a ir de carro, né? Não, você não vai de carro, cara. Ou você para no shopping, ou você para antes, sabe? Então assim, porra, o estádio é muito bom, o estádio é muito legal, o estádio traz uma vibe do Corinthians, tem a casa dele, e tem toda a mística ali, a acústica do estádio é muito bacana. É muito bacana. Mas você tem inúmeras situações que o Corinthians passa com o estádio. Se o Corinthians não tem o estádio, o Corinthians tinha um time melhor há muito tempo já. Não, o Corinthians teria dominado, porque assim, o Corinthians ele conquista o Brasileiro de 2011, Libertadores de 2012, Recopa de 2013. Aí entra o projeto do estádio, da construção do estádio. Depois começa esse projeto, o time do Corinthians ele começa a vender. E comprar pouco. E quando compra, gasta mal. Sim, ainda teve bons anos, né? Tem o ano de aí você pega 2015 com um bom time. Aí 2017. Você pega 2015, montou um timão ali. Vendeu todo mundo em 2016. Vendeu todo mundo em 2016, aí você traz Guilherme, André Balada,
Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Casim. Marlon. Marlon? Marlon já tá. Não, Marlone. E aí Mas você ele tava já em 15. Não, ele veio pra 16. Eles vieram em 16. Não, ele tava em 15. Foi nesse pacote de 16 aí, velho. Foi? Foi esse pacote com esses 6 Ele caras. não tava em 15? Ele faz aquele gol de voleio dele na Libertadores? Foi não em é 15? 2016. Foi? Ele começa muito bem no Corinthians, o Marlone. Cara, eu acho que ele é um... O Marlone, eu não acho que ele foi um mau jogador no coisa. Eu acho que ele mal jogou, né? Desses aí que eu falei, Jogou. foi o melhorzinho. Mal jogou. Ele Mas não aí é você pega... Porque... Aí o Corinthians começa a vender. Não tem dinheiro pra comprar jogador. Aí a gente vai trazer mais um dado aqui. A dívida do Corinthians É isso mesmo, ó, 2016 que ele faz o gol que foi até... Foi pro Puskás. Foi até por Puskás, né? Ele fez... O Marlone no Corinthians, ele fez 26 jogos... Ele fez 8 gols. 8 gols e 5 assistências, uma coisa assim. 8 gols e 3 assistências em 2026. Em 2017 ele fez 9 jogos, nenhum gol. Então assim, é um cara também que jogou, sempre porque foi reserva. Ele oscilou muito, né? Mas sempre foi reserva. Porque assim, tem uns jogadores que vêm pro Corinthians que você não sabe o que acontece. Você tem o caso do Barleta. Cara, isso precisa ser investigado. O caso do Barleta precisa ser investigado. O Corinthians compra o jogador do São Bernardo, não paga o jogador pro São Bernardo e simplesmente repassa a dívida pro Ceará. Ele tá no Vitória. Não, mas ele foi repassado, eu acho que pro Sport ou pro Ceará. Não, ele não tá no Vitória, tá no Sport, tá jogando com o Lucas Lima. Ele é repassado pra um clube lá do Nordeste, agora não lembro se é o Ceará ou se é o Sport. Ceará, né? Ceará. Pro Ceará. Ele foi ano passado pra lá. Aí o moleque começa a jogar bem. E aí o Lucha, mano, ele tá no Sport. Ele tava no Ceará e foi... Tipo, repassou a dívida. E assim, o Lucha, eu respeito o Lucha, é um treino que a gente tava até comentando no grupo. Tipo, ele tem uma visão de jogador. Revela bons jogadores. Revela, Se o Paulinho não tivesse machucado contra o Flamengo, o Paulinho hoje era volante titular. E não teria aposentado. E não teria aposentado. Não teria aposentado. Ele tava jogando muito bem. Ele tinha começado a jogar bem ali. E aí, tipo, o Lucha fala, ó, esse menino, ele tem deficiência técnica. Ele não serve pra jogar no Corinthians. Tá. Eu confio no que o Lucha fala, velho. Sim. É um cara que ganhou tudo. Então quem contratou esse moleque? Foi por conta de um paulista. Mas aí ele joga pouco, joga 2 jogos. 3 jogos. 3 jogos, o Corinthians manda ele embora. Tá no Sport hoje. Repassa a dívida. O tempo mostrou que não estava errado, que ele tá hoje no Sport. Mas é um caso que você precisa investigar. Tem outro caso do André Silva, que é um cara que vem, joga um jogo, some, você não sabe. Corinthians pagava o André Silva até esses dias. Tem um caso do Ivan, do goleiro Ivan. O Ivan. Cara, o Ivan... Ivan, ele veio pro Corinthians... Depois, a custo quase zero. A custo zero, só de luva e comissão de empresário. Acabou o contrato lá da Ponte Preta, né? Aí, ele é emprestado pra Rússia. Ele joga 2 jogos como titular. Num jogo ele não leva gol. Num outro jogo ele leva gol. Chama gol. Então, cara, chama gol. É aquilo. É assim, 2 jogos, provou né? que Ivan era chama gol. 2 jogos, né? É porque assim, esses caras, por exemplo, vamos pensar, você é jogador, Vini. Jogador. Você vai lá, tem o seu sonho, você joga anos e anos lá na Portuguesa. Sou goleiro, velho. Você é goleiro, eu conheço um isso. goleiro quando é chama Você gol. É goleiro. Eu sou chama gol. Não, é muito. Aí você vai lá e teve a chance de sair da Portuguesa e ir pro Corinthians. Você fala, cara, agora vai. Você joga 2 jogos e você vai pra Rússia. Como que fica a sua cabeça, mano? Mano, o cara... Porque... O cara, ele já devia ter a noção disso a partir do momento que teve a oferta. Você vê como é que tem coisa errada aí? Porque o Ivan, ele vem pro Corinthians sabendo que ele ia ser terceiro goleiro. Porque você tinha o Cássio, você tinha o Cássio, você tinha o Carlos Miguel, aí você contrata o Ivan. Você acha que o moleque que era titular na Ponte Preta, convocado pra seleção brasileira, jogando, ele, se não tem alguma coisa escusa, alguma coisa... Mas tinha a questão do contrato do Cássio, né? Porque o Ivan, ele veio em 2022. O contrato do Cássio foi renovado depois disso. Então vai saber se a diretoria falou que não renovaria com o Cássio e ele seria opção. Cara, pra mim isso aí é muito mais mutreta. Ou falou que ele teria jogos, mas a do Ivan é muita mutreta. Porque o que o Corinthians faz é pegar o Ivan, pegar o Mantuan, que tava jogando muito... O Mantuan, quando ele sai do Corinthians, ele quebra todo o esquema do Vitor Pereira. Ele arrebentou o esquema Eu ouso dizer que se o Mantuan fica, o Corinthians ou tinha ido mais pra frente na Libertadores, ou no Brasileiro, ou teria até ganhado a Copa do Brasil. Porque... E o tempo tá aí provando. O Mantuan é ídolo lá na Rússia. O Mantuan é um baita jogador. É ídolo lá na Rússia. Sabe, ele é titular, ele é titular lá no Zenit. Porque o Corinthians ficou pêndulo, porque o Corinthians ele tinha o Roger Guedes jogando ali, o Mantuan, porque depois da saída do William, porque Mano, eu vi o Mantuan
fazendo lateral direita. Sim, jogou lateral direita. Sobre o William, só um breve adendo, tem muito também da torcida do Corinthians que pegou no pé de uma maneira exagerada com o William. Ah, mano. Calma, deixa eu argumentar. E o Vitor Pereira. Porque assim, o William jogou a vida inteira na ponta direita. Chegou no Corinthians, o Vitor Pereira escalava ele na esquerda e falava que ele e o Roger Guedes não podiam jogar juntos. Eu via muito bem o Roger Guedes na esquerda e ele na direita. Mas beleza. O William, se você pegar a carreira do William, o William deve ter 50 gols, cara. O William não faz gol. O William não é um cara que fazia gol no Chelsea. O William não é um cara que fazia gol na seleção brasileira. Se você acompanhar o William, tipo, eu acompanho a Premier League, o William não é um cara que faz gol. Chegou aqui, ele não ia fazer. Ele é o cara do quê? Do drible e da assistência. Cara, você viu o William jogando, que ele tinha que pegar a bola na linha de escanteio da defesa do Corinthians e carregar o campo inteiro sozinho. Então, eu acho que houve sim uma pressão desnecessária sobre o William. E a torcida do Corinthians, a gente tem que reconhecer que tem esse problema, que às vezes escolhe um jogador pra ser vilão, cara, e ele foi o escolhido na hora. Foi a mesma coisa que a gente fez com o Roberto Carlos em 2010. A gente aposentou o Roberto Carlos. O Corinthians jogou mais 4 anos. Não, a gente aposentou o Roberto Carlos. Ele jogou na Turquia, foi sei pra lá Turquia, onde. pra Rússia, mas jogou. A gente aposenta o Ronaldo. Não, o Ronaldo eu concordo. O Corinthians, ele perde pro Tolima. Ele é eliminado pro Tolima 2010, né? Ele é eliminado na pré-Libertadores pro Tolima. A torcida 2011. 2011? 2011. 2011. A torcida do Corinthians, ela... O Corinthians é eliminado pelo Tolima, perde o Paulista e aí... Ganha o brasileiro. Ganha o brasileiro. O Corinthians, ele... O torcedor corintiano, ele esquece o que o Ronaldo fez em 2009 e 2010 e faz o Ronaldo se aposentar e faz uma pressão desnecessária pro Roberto Carlos ir embora. E escolheu um cara como vilão. A mesma coisa aconteceu com o Neto lá atrás. A mesma coisa aconteceu com o torcedor indo no vestiário bater em Ricardinho e Marcelinho Carioca. Então a gente tem sim um problema da torcida do Corinthians que é, quando não tá bem, escolhe um vilão. Ano passado, escolheu Renato Augusto e Cássio. E ponto. Ah, velho, eu vi muita gente defendendo, protegendo. Eu acho que assim, a gente não pode generalizar a torcida toda. Mas tem por causa essa... de, tipo, o William foi meia dúzia que ficou ameaçando no Instagram. Mas tem isso, porra, cara, mas aí é complicado, né? É complicado, cara, tipo, mandaram mensagem pra filha dele, mano. E aí você não sabe nem se é os caras do Corinthians mesmo. Tiraram foto na porta da escola da filha dele. Então, mas aí você não sabe se é cara do torcedor do Corinthians. Então, mas aí você ia fazer o quê? Você vai embora. Não, você faz o BO e você fez o BO, mas você vai embora, sabe? Não tô nem falando do Miguel. O Miguel, todo mundo sabia que ele tava brincando ali. E aí você usar o Miguel como referência de ameaçar, pelo amor de Deus. Miguel, porra, menino bom. Então você tem... Eu via muito bem o William ali. Quando o William sai do Corinthians, o Vitor Pereira arruma o time com o Mantuan. Até Mantuan e Roger Guedes. E aí, do nada, pra trazer o Yuri Alberto, que eu falei na época e continuo repetindo. E se não tivesse, o Mantuan tinha valido muito dinheiro. E eu falei, não vale a pena vender 3 jogadores, porque foi o Ivan Mantuan e mais alguém que eu não lembro quem foi. E o Ivan, quem foi? Mantuan, eu não lembro se não foi o Duqueiroz, foi? Foi o Duqueiroz. O Corinthians vende o Duqueiroz, que não tava mal, o Ivan, que beleza, e o Mantuan, que era um dos melhores jogadores do time, pra trazer o Yuri Alberto. Por isso que eu falo que tem esquema. Isso precisa ser investigado. Precisa. Se você for olhar, o mesmo empresário... provavelmente está envolvido em todas as transações. Não, o mesmo empresário e logo depois o Corinthians vende uma das suas maiores revelações da base, que é o Pedrinho. Meu Deus. Que tá comendo a bola lá na Rússia. Não o Pedrinho do Atlético Mineiro. Ah, não, o outro Pedrinho. O Pedrinho atacante, que tá comendo a bola na Rússia. O jogo de estreia do moleque meteu 2 gols. Pedrinho, é esse Pedrinho aí. Aí não tipo, é o Anemia Alegria. A multa do moleque é 300 milhões. Me vendeu o moleque por 46 milhões de reais. Sim. Pera o contrato do Carlos Miguel, pô. Que e o contrato do Carlos Miguel? Que é isso? Aí você pega o último dia do Duílio Monteiro Alves no Corinthians, ele saiu assinando um monte de confissão de culpa. Pra quê? Pra prejudicar a gestão atual. Sim. Pra estourar uma pá de bomba. Sim, Por isso que eu falo, irmão. Se tivesse um conselho deliberativo decente, com pessoas boas, íntegras e honestas, esse cara não botava mais o pé no Corinthians. Sim. Porque esse cara é safado. É o pior presidente da história do Corinthians. Sim. É isso, você tem a presidência, né, da República, por exemplo. O primeiro ano do presidente, ele paga tudo que o outro presidente, não, o presidente anterior, passou. Então houve, né, a transação lá, que todo mundo, econômica, né, o Alckmin junto com o ministro da economia lá do governo, Bolsonaro, para definir como que ia ser feito, né? Fizeram ali um plano para as dívidas de 2023. O Corinthians não teve isso, né? O Corinthians não teve. Então, Augusto Melo assume em 2024, com o orçamento planejado em 2023 para 2024, que foi planejado pelo Duílio, né?
com um monte de dívida que vai surgindo, um monte de coisa que vai aparecendo no meio do caminho e ele não sabe, porque não foi repassado e ninguém sabia, todo mundo achou que estava certo. O Corinthians hoje perdeu o processo contra o Vitor Pereira. Perdeu do Cais. Ele ganhou aqui na Justiça do Trabalho, que cancelou o processo, porque ele disse que não era competência dela, e foi condenado no CAS. Cara, se analisar, tipo, hoje, a situação do Corinthians, vou botar mais um ponto aqui pra vocês. Durante anos, se você procurar aí, der um Google aí no G1, no GE, você vai ver lá. O Corinthians falava que a dívida era 1 bilhão e 600, contando com o estádio. O GE pegava e falava, essa dívida do Corinthians, esses números estão errados. Tá sendo maquiado. A dívida do Corinthians, pelas nossas contas aqui, passa de 2 bilhões. Sim. Hoje a dívida do Corinthians é 2 bilhões e 300 milhões. A dívida do Corinthians, no primeiro mandato do André Sanches, era 130 milhões de reais. 130 milhões de reais. Esse cara, no segundo mandato dele, ele fez a dívida do Corinthians saltar em 600 milhões de reais. Ah, beleza, fez como? Tá pagando alguém? E engraçado é que não pagou filha de uma mãe. Não pagou ninguém, cara. Aonde não foi pagou parar marmita, não pagou dinheiro, nada, não mano? pagou nada. E o estádio pagou só juros. Cara, é incrível. E o que pagou? Né, o pouco que pagou é só juros. O pouco que pagou é só juros, entendeu? O pouco que pagou é só O que abateu no estádio foi o CIDs da prefeitura que tinha, a dívida que a Odebrecht deixou de coisas que, tipo, as telas no banheiro que não colocou, uma coisa, um árvore aqui, um árvore ali, que abateu, que foi pra 700 milhões. A dívida do Corinthians com a Caixa não é 700 milhões. Não. A dívida do Corinthians com a Caixa é 400 milhões de reais. Só que o Corinthians ficou de 2017 até 2021 em litígio com a Caixa, não pagando. Pra tentar negociar juros. Pra tentar renegociar juros. Enquanto os juros corriam das parcelas. E aí teve esses 300 milhões a mais. O estádio do Corinthians já era pra estar pago, mano. Já era pra estar pago. A bilheteria. Só a bilheteria já pagava. Isso, pagava o estádio, pagava a manutenção e ainda sobrava dinheiro pra Caixa pra contratar jogador. Um estádio que rende 2 milhões todo jogo, cara. Todo jogo, toda semana é 2 milhões, cara. E o Corinthians só não fatura mais de bilheteria porque mesmo sendo caro, ainda dos 4 é o mais barato. Porque você vê o Palmeiras é tipo, dá uma renda de 6 milhões. Mas o ingresso, e tem aí o pessoal palmeirense, o Gustavo, que é nosso amigo, ele não vai negar. O ingresso do Palmeiras é o ingresso mais caro. Acho que é 150 o mais barato. A arquibancada. O time do Corinthians, que esse ano abaixou, né? Porque ano passado o ingresso mais barato também para os jogos do Corinthians era R$100. E aí o Augusto Melo falou que ia baixar, hoje você consegue pegar ali a leste por 70, 80 conto, né? Agora a tendência é baixar mais um pouquinho, né? Porque tirou as cadeiras, vai ampliar a sua ali, vai ficar um setor mais popular. Tem o projeto lá da ampliação, né? Que vai ali a arena vai pra acho que 68 mil, que é o projeto dos caras, né? Tirando as cadeiras, ela vai pra 54 mil. E aí tem o projeto de levantar aquelas arquibancadas que teve na Copa do Mundo. E aí vai pra 68 mil. E sobe os visitantes lá pra casa do caralho. Pra aquela. Manda os visitantes pra puta que pariu. Não precisa de visitante também. Porque visitante, os caras do Flamengo vêm 5 negros. 5 cara. Cara, é assim. Quando vem visitante, quando é clássico. Não tem que ser proporcional, velho. Não tem que ser proporcional. Clássico não pode. O Maracanã cabe 70 mil. Exclui o visitante do estádio. Não precisa. Vende pra nós também. Vai jogar agora. O próximo jogo do Corinthians em casa é contra quem? Contra o Corinthians. São Paulo é lá em Brasília, o Flamengo é lá, né, na quarta-feira. Vai jogar contra o... só jogo fora agora, né? Cadê a produção? Cadê? Vamos pegar aqui, Cascão! Vou pegar aqui, ó. Toca o hino, Cascão, toca o hino! Do Corinthians, Cascão! Vou pegar aqui, ó. O Corinthians joga em casa agora. O Corinthians joga domingo, né, contra os Bambi. Lá em Brasília, que os caras não quis jogar aqui em casa, né? Morumbi é a nossa casa. Joga quarta-feira lá no Maracanã contra o Flamengo. Joga sábado contra o Internacional aqui, 7 horas. Não vem. Quantos torcedores do Internacional vêm pra cá, pra São Paulo, cara? Vai ser os caras que estão aqui, né? Vende pra gente. Abre lá pra torcedor corintiano e vamos invadir tudo, sabe? Porque o clássico que é onde vai... O clássico que era a torcida meio a meio. Pô, o clássico era legal demais, cara, mas não é mais. Eu não sei como que o Corinthians vai fazer a divisão com o Flamengo, então, né? No outro ano que fez proporcional. Eles estavam querendo fazer proporcional, a torcida do Flamengo acabou levando vantagem. Então, porque o Augusto ele disse que vai ser recíproco. Não é que levou vantagem.
né? Fez o justo, que é 20%, 20%. A diferença É que o Maracanã cabe 70 mil, cabe né? 70 mil e o estádio do Corinthians cabe 45. Então é claro que 20% de 45... Cara, tem que mas bot- então, Tem que botar os 20%... 5%, mas tem que ó, botar os 5% e acabou, 20% de 45 é menos do que 20% de 70. Né? Porque a gente tá falando o quê? De 70 ali, a gente tinha 14 mil. 14 não, mas mil, não né? foi isso não. Eu tinha 5 mil corintianos no Maracanã naquele jogo e tinha, eu acho que, 3.400 flamenguistas aqui. Então... A diferença é... a diferença é por conta da quantidade do Da torcedor. quantidade, Mas 5 entendeu? mil lá canta mais que os caras. Não, canta Canta mais que os caras. calou. Final do jogo 10 ali... caras ali canta mais que os caras. Se o senhor Roger Guedes não perde o gol, né? Que perdeu o gol do título ali, Não, né, ele senhor perdeu, Roger ele Guedes? perdeu o gol. Xuxa, safada, traidor, desgraçado. Espero que você... Olha. Eu espero que você volte daqui a um... Não quero que volte, não. Oh, já pensou? Não quero que volte, Já não. pensou? Não Memphis quero. e Guedes? Não quero. Eu tenho Romero, cara. E o Memphis, Romero? Guedes e Romero. Guedes faça- seria banco de Romero hoje? Muito banco de Romero. Muito banco de Romero. O que você acha, produção? Muito banco de Romero. Muito Nunca? banco de Romero. Você tá maluco, cara? O Guedes, se ele pisar no Corinthians, a gente tem que bater. O Guedes, ele pra mim, ele pegou eu peguei o mesmo ranço que eu peguei do Guerreiro. Do Guerreiro? Nossa, cara, como eu não gosto do Guerreiro, cara. Que raiva do Guerreiro, mano. Eu assisto o Mundial de 2012, eu vejo o gol, eu fico bravo e feliz ao mesmo tempo. Traidor, safado. Tudo bem que ele nunca mentiu. Meu safado favorito. Safado favorito. Meu safado Mas tudo bem que se o favorito. Guedes, se aparece amanhã a notícia assim, Guedes de volta no time, eu sou o primeiro a falar, vamos, porra! Vamos, Guedes! Vamos, Guedinho! O melhor número 123 da história. Vamos lá. A gente tá chegando na reta final aqui. Então vamos fazer um bate-bola aqui do Corinthians. Ui, delícia. Delícia? Lá Delicinha? ele, lá Vamos montar o seu Corinthians e o meu Corinthians. Pra domingo? Não, da história. Ixi, rapaz. Vai você então, primeiro que você é mais velho. Eu sou mais velho? Goleiro Dida. Cássio. Traidor, mas eu te amo, Cássio. Não, Tem como. o Cássio é maior, Cássio o Dida é maior que o melhor. Dida. Cássio, eu vou de Cássio. Então, Cássio. não são os maiores, é os melhores. São os melhores? Os melhores. Tá. Só pra deixar ali pra gente não... Mas eu ainda vou de Cássio. Vai de Cássio, beleza. Embora, Dida, Cássio. embora... Será que eu vou conseguir jogar isso na tela? Embora o Dida... Porra, o Dida... O Dida foi embaçado. O Dida, mano, o Dida no Milan jogava demais. Não, cara. no Você tá Corinthians ele maluco, pegou jogava tudo, muito. mano. O Dida, pra mim, foi o goleiro... Pra mim, foi o melhor goleiro que eu vi jogar, assim. É. Eu admiro muito o Buffon, Sim. acho o Buffon fora da curva, mas que eu consegui acompanhar, porque a gente não conseguia acompanhar tanto, assim, Não, não não tinha via essa tanta parada Europa, de hoje em né? dia. Então, tipo, o Dida, eu vi o Dida jogar bem no Vitória, no Cruzeiro, no Corinthians, aí na seleção, aí ele vai pro Milan, arrebenta, aí ele volta. Ele carrega a Portuguesa nas costas, ele carrega o Inter nas costas e ele ainda consegue carregar o Grêmio nas Sim, costas. Foi bem. Lateral direito. O ponto do Dida é que eu peguei menos ele, né? Ah, você não, Por não ser, chega... vai entrar aquele contraste de idade. Eu peguei menos, porque o Dida, ele jogou no Corinthians, eu tenho lembranças do jogo contra o Raí, que eu lembro assim, mas depois eu vou lembrar mais dele, porque as minhas lembranças de futebol começam muito na Copa de 2002 Pra frente, né? Aham. Então eu lembro muito dali, né? Lateral direito, cara, rapaz... Cara, os melhores que você viu jogar. Aí ele fala, Eduardo Ratinho. O Eduardo Ratinho era craque. Tinha o Rogério, cara. Rogério Pedalada. Rogério Pedalada. Que ficou muito marcado pela pedalada. Mas jogou Sequestraram a mãe do cara. bem. Jogou bem. Depois disso, sequestraram. Não sei se você lembra, mas sequestraram a mãe dele depois disso. O Foi na Rogério época era- que teve um monte de sequestro de É, parente de jogador. os cara aí o cara do Botafogo lá fingiu o sequestro lá. O Somália. 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 Mas eu vou de Rogério lá. Rogério Fagner. Boa. Primeiro zagueiro ali. Você viu bons zagueiros. Vi bons zagueiros, cara. Vi bons zagueiros. Eu vou de Fábio Luciano. Fábio Luciano. Fábio Luciano. Eu sempre falo do Fábio Luciano, eu acho ele um baita zagueiro. Baita zagueiro, mano. Jogou bem no Flamengo, na Ponte Preta, no Corinthians. Eu vou de Gamarra. E eu vou de Chicão. Fábio Luciano e Chicão é minha dupla de zaga. Eu vou de Gamarra e Chicão. Porra, não tem como, cara. Chicão jogava Não demais. tem como deixar esses dois ali. Jogou. Lateral esquerdo. Cara, o Roberto Carlos jogou no Corinthians. Roberto Carlos. Mas é que eu vi jogar que eu vi jogar carreira ou que eu vi jogar no Corinthians? No Corinthians. Tá, no Corinthians. Porra, teve o André Santos, gostava muito do André Santos. Teve o Kleber, que era um bom lateral também. Teve o Arana. Mas eu vou... Muita gente vai me xingar agora, mas eu vou de Fábio Santos, cara. Eu também vou de Fábio Santos. Vou de Tio Fábio Chico Santos. é tio Chico, mano. Lateral da Libertadores, lateral do Mundial. Ah. Assim, nunca foi um cara que apoiava muito lá na frente. Fez questão de voltar pro Corinthians. Sim.
Não era um cara que apoiava lá na frente, mas ele sempre foi... O cara que sentia saudade de ter os carros quebrados pela Gaviões. Sim, porra, esse cara é muito nóis. Não, eu tô feliz pra caramba, mano. Tipo, devi ele lá na ESPN, mano. Ele tá mandando muito bem. Tá mandando bem demais. Ele comenta Fábio muito Santos, bem. cola aí, mano. Posta aqui. É isso, mandar mensagem pra ele. Mandar mensagem pra ele lá. Primeiro volante. Essa no grupo do Corinthians é sempre a maior treta. Já vou te falando que essa no grupo do Corinthians que eu participo é a maior treta. Cara, eu tenho o Vampeta... Não, primeiro volante. Ah, o Vampeta era segundo, né? É. Tem o Rincon. Rincon e Ralf. Eu tenho o Ralf. Eu tenho o Christian. E Christian. Caraca, cara. Mas o Ralf tava na Libertadores, né? O Ralf? Eu vou de Ralf. Eu vou de Rincon. Eu vou de Ralf. Rincon, mano, você é louco. Ralf tava na Libertadores, não tem como, cara. Não tem como. Segundo volante. Aí você tem Elias, Vampeta e Paulinho. Cara, é assim, o Elias, ele foi bom, mas ele não tá no patamar do Vampeta e do Paulinho. O Vampeta, pra quem não sabe, porque assim, eu acompanhei uma certa parte da carreira do Vampeta, mas eu vejo muito podcast com esses caras. Cara, a carreira do Vampeta, o Vampeta era rei em Paris, mano. Ele é rei em Paris, Ele foi rei jogava na demais, Holanda. cara. E no Corinthians, ele jogava demais. Embora ele estivesse no time do rebaixamento, mas ele já tava pra fim de Ele já carreira. tava fim de carreira. O Paulinho, cara... E ele ficou, né? E ele Ele ficou, poderia ele ter ficou. saído fora. E o Paulinho, cara, ele fez o gol, né? Que deu a Libertadores. Não tem como não colocar o Paulinho, O mano. gol do Paulinho e a defesa do Cássio naquele jogo contra o Vasco. Eu não tenho como não colocar o Paulinho, cara. Eu coloco o Ralf e Paulinho, mano. Eu vou pro primeiro holandês que jogou no Corinthians, Vampeta. Marcos Vampeta. Agora vamos ali, meiuca. Vamos no 4-4-2 ou no 4-3-3? Pode ser 4-4-2. 4-4-2? Tem bastante meia, né, cara? O armador, Neto. Neto, Eu vou de Neto. Eu não vou nem abrir as opções. Eu vou de Neto. tem que tirar uma foto com o filho dele, hein? Você vai de Neto, então? Eu vou de Neto. Eu vou de Ricardinho. Mano, você vê como é que esse time de 98, ele é muito... 98, 99, 99, 2000, tá ele é louco. muito presente na Eu minha acho que vida. tirando assim. o time de 2015 é o melhor time do Corinthians. Cara, assim, você sabia assim, disparado. você não, eu acho que você não acompanhou tanto, mas tipo, eu peguei mesmo esse time vendo, tipo, assistindo na Globo e tal. Na época que a Globo fazia, olha o gol do Corinthians aí, gente, com o neguinho da Beija-Flor e tal. Bom demais. Mano, você sabia que o Corinthians ia ganhar. Você não sabia se era de 3, de 4, de 5 ou de 2-0. Mas você sabia que o Corinthians ia ganhar. Tipo, você via o jogo e você falava, o Corinthians vai ganhar. Bom time, bom time. Aí eu vou de Ricardinho. Vou de Neto. Neto, beleza. Bom, também escolha. Neto jogou pra Baita caramba. jogador. É ídolo. Meio 90 atacante. do Neto foi incrível, velho. Não, 90, o segundo semestre do Neto, de 90, é sensacional. Tá maluco. E é uma injustiça ele não ter ido pra Copa. Sim. Aí você tem que ouvir o Lazzaroni em podcast falando que o Neto era um jogador comum. Que o Valdo era melhor que o Neto. maluco, cara. Você tá de sacanagem Neto- com a minha cara, né, Lazzaroni? Hoje, se o Neto for... Se você puder colocar, fazer que nem futsal, substituição pra um lance, contratar o Neto pro seu time só pra ele cobrar falta, é gol todo jogo, irmão. É gol, o velho bate bem na bola até hoje. Como? Vamos lá. Meia armador. Segundo o meia atacante ali, né? O Sócrates jogava... Eu não vi o Sócrates jogar, assim, real, né? Mas ele era meio atacante, Ele né? era meio atacante, ele era aquele atacante de meia de chegada, né? É que assim, eu não vi, né? A importância do Sócrates pro Corinthians, ninguém pode contestar. Mas Não. eu não vi o Sócrates, então não posso. Já que aqui estamos falando de jogadores Nem eu. que vimos jogar. Não é da bom história. Deixar claro né? isso, são os melhores que a Então, gente viu. Não vamos ter aqui Birubiru, não teremos aqui o Sócrates. Gralac, não Tô teremos zoando, aqui Gralac, eu tô o... zoando, caramba. Não teremos aqui o Perdigão. O Imbu. Não teremos aqui Índio. O Índio jogou bem no Corinthians, vai. Índio é sacanagem. Cara, meia atacante dos que eu vi jogar, Danilo. Danilo? Zidanilo. Sério? Eu sei por que Danilo. você não escolheu o jogador Eu que não vou escolher esse cara. Eu me recuso. Eu fazia a comemoração desse maluco. Eu cortava o cabelo igual esse maluco. Eu comemorava gol desse cara contra o Corinthians. Eu amava esse cara. Eu amava Contra o esse cara. Corinthians? Contra o Corinthians. Ele fez gol no E você comemorou? Gaviões comemorou com ele, cara. Tem um jogo Eu no não vi esse Paulista jogo. Vou que ele procurar. faz o gol, ele comemora na Gaviões, ele faz o gol contra o Corinthians de falta. Esse cara era incrível. Teve meu pai ajudou a contratar ele quando teve um negócio de ligação. Ligação. Ligue pra Da trazer pro seu Federação time. Paulista. Só que esse cara, ele conseguiu pegar tudo que ele construiu e jogar no lixo. Ele merece o ostracismo da história. Não, eu vou... Merece ser apagado dos livros de história. Não, eu vou escolher, apesar de Danilo ter jogado muito, e aí você tem Danilo, Rodriguinho, Jadson. Rodriguinho é sacanagem. Jadson. Alex, Renato Augusto. É Tem uma- sacanagem com o mas Rodriguinho. não tem como... Não tem como escolher o Marcelinho Carioca. Não, eu vou de Marcelinho Carioca.
Sim. Particularmente, eu vou de Jogou Marcelinho. muito, Chamei mas ele, hoje... inclusive, aqui, ó, seu mascaradinho. Chamei Não. você pra colar aqui no podcast, você nem me respondeu, safado. Marcelinho Carioca, Luxemburgo tava certo, você é moleque safado. Você é moleque, você é chafado. Melhor é o Você é Neto. chafado. O Neto separando uma briga. Calma, gente. O Neto e o Datena. O Neto e o Datena separando uma briga. Não tinha cadeira, né? Vamos lá, segundo atacante. Vai, escolhe aí primeiro. Shake. Quando dá tempo de eu pensar. Não tem como, mano. O cara fez os 2 gols da Libertadores. O cara jogou muito no Mundial. O cara deitou em cima do Santos na Vila Belmiro. Mas o outro é o centroavante, né? O próximo é o centroavante. Eu vou de Romero. Vai de Romero? Vou de Romero. Caraca. Artilheiro da arena, cara. Essa daí você vai comprar uma briga com os haters do Romero. Vou de Romero. Essa aqui eu vou fazer até questão de fazer um corte e marcar ele. Não é craque, mas é um jogador importante pro Corinthians. Ele é o sinônimo de Corinthians. Ele sabe o que é Corinthians. Ele sabe o que é Corinthians, cara. É o sinônimo de Corinthians. O Corinthians, ele teve muitos jogadores que não eram craques, que entraram pra história. É só pegar a história do Corinthians aí, Birubiru. Birubiru. Não é craque. Não era craque, nunca foi. Entrou pra história. Centroavante. Embora ali de segundo atacante tinha o Capetinha também, né? Então, Pô, nas minhas difícil, outras cara. ali, eu sempre botava o Edilson. Mas aí eu comecei a parar pra analisar. Eu falei, mano, realmente, eu achei que. Mano, mas o Capetinha, cara, ele jogava demais. Jogou demais. Você é Craque, louco. O Edilson. Ele fala que ele joga mais que muito jogador, o pessoal faz piada, mas ele jogava, mano. Ele jogava. Cara, muita O Edilson bola, deitava. Deitava. O Edilson virou numa entrevista assim, pegou e falou: eu vou dar 3 canetas nesse tal de Mascherano. Ele foi lá e deu a porra das 3 canetas no Ele jogava Mascherano. demais, cara. O Mascherano não viu a cor do Edilson. Mano, E aí tem o diferente. Tevez aí também, né? Que a gente não. Difícil, segundo atacante difícil, cara. Eu fui de Romero aqui, mas deixa eu pensar, calma. Não, já era. Vai, Já falou, vamos já de tô Romero. fazendo até o corte pro cara aqui. Vamos de Romero. Centroavante. Romerito. Aí é o maior de todos, né? Que usou a camisa 9 na história do futebol, né? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno? É o maior 9 da história do futebol, cara. Não, mas aí eu tô falando no Corinthians. No Corinthians também, mas você tá maluco, cara? O que o Ronaldo fez? O Ronaldo, ele é responsável do Corinthians que a gente vê hoje. Não. O Memphis só veio pro Corinthians que o Ronaldo jogou no Corinthians, cara. Cara, eu vou botar um cara aí que. Maluco, mano. Um cara que pra Yuri mim... Alberto. Jonatas, aquele. Do nada. Jonathan Não. Cafu. Luizão, velho. Bom jogador também. Luizão. Os números do Luizão, se você pegar os dados do Bom Luizão, jogador também. o Luizão é monstro. Os números dele, ele é o maior artilheiro do Corinthians em Libertadores. Ele tem a maior média de gols Bom jogador de também. todos esses jogadores aí que a gente tá falando. Ele tem a maior média de gols até hoje. Sim, mas como centroavante tem bons nomes, né? O Jô foi bem no Corinthians, o Ronaldo, O recorte do Jô é muito 2017, né? o Guerreiro que fez O Guerreiro- os gols do Mundial, você tem o Luizão, Liedson, Você tem o que não é Liedson. muito lembrado, mas jogou jogou muito no bem, Corinthians. era titular na seleção de Portugal, mas, cara, o Ronaldo, ele estreia fazendo um gol de cabeça, ele faz aquele gol de cobertura no Fábio Costa, Aquele gol ele foi- ganha na corrida do zagueiro do São Paulo depois de chamarem ele de Rodrigo. gordo, do Rodrigo. Do Rodrigo. Ele carrega o Corinthians na final da Copa do Brasil. Não é tipo assim, o Ronaldo, ele fez os gols contra o Internacional, não. Ele carregou o time do Corinthians na final da Copa do Brasil. Fica muito, né, fadado pelo fato de não ter jogado a Libertadores pelo time. Mas, cara, é coisas que acontecem, né? Mas o Corinthians tem ali bons jogadores, mas eu vou de... Não tem como, cara. Não tem como. Pra mim, o Ronaldo, ele não só no Corinthians, mas em qualquer time que ele passou, ele é o maior 9 da história do futebol, cara. O que esse cara jogou, o que esse cara precisou passar pra poder jogar bola é loucura. Treinador. Meu traíra favorito? Eu vou de meu traíra favorito. Ah, não. É Tite, né, mano? É. Não tem Acho que como. você ia falar Vitor Pereira, falando, Não. não, você tá maluco. Não, é Tite. É Tite, não tem jeito. O Tite, ele é o maior treinador da história do Corinthians. É fato. Não sei se ele volta a treinar o Corinthians. Eu acho muito difícil, hein, Não sei velho? se ele volta a treinar no Eu Corinthians. acho muito difícil. Mas ele é o maior treinador da história do Corinthians. Isso é inegável. É o mais vencedor. Né? O que ele fez ali quando dirigiu o Corinthians em 2012, em 2011... 2013 ele sai porque tem a mudança de presidência e a mídia, né, influenciou muito. Porque foi O ali empatite. surgiu o empatite. O Teve aquela empatite. goleada que o Corinthians levou na Arena Pantanal pra Portuguesa. Acho que é um 5-0, 5-1 pra Portuguesa ali. Foi, meu Deus. Mas ele volta em 2015, cara, e mostra que trabalho maravilhoso, né, que ele faz. É isso aí, galera. Estamos chegando ao final. E me cobrem, final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco. Ó, vou falar os placares aqui, tá? Aham. Corinthians e Vasco, lá em São Januário, o primeiro jogo, 0-0.
Jogo de volta aqui, Corinthians 2-0. Gols de Romero. Dois gols do Romero. Dois gols do Romero. Corinthians 2-0. Um gol aos 5 minutos do primeiro tempo. E o último gol lá nos 47 do segundo, porque tem que ter graça. Sul-Americana, Corinthians e Cruzeiro na final. Hugo Souza batendo o quinto pênalti, fazendo o gol no Cássio e fazendo assim, ó. Cara, a Sul-Americana vai pros pênaltis e eu não consigo dizer um placar. Mas assim, eu tenho muita convicção que se for Corinthians e Cruzeiro na final, é uma final que vai pros pênaltis, cara. É isso aí, gente. Ou não, né? Porque o Cruzeiro tá com o Diniz também agora, então é muito fácil marcar um time do Diniz, mas beleza. Bom, estamos chegando ao final aqui do Sport Lab, espero que vocês gostem. Vai render corte pra caramba isso aqui. Chupa, Carlos. Vai render corte pra caramba, da hora. Um beijão pra vocês. Agradecer aos nossos patrocinadores. Joga aí na tela aí pra mim os patrocinadores, produção. Tá subindo aí? Vai subindo, um por um. Vai subindo um por um pra gente, porque não vai dar tempo de falar de todo mundo, que a gente já vai ter na sequência o Zona Independente aqui. Então, vai lá, toma uma água, respira um pouquinho, come um salgadinho, pede o iFood e já fica, porque eu vou trazer o Thiago Zonato, radialista, repórter da Mauá FM, pra trocar uma ideia sobre rock aqui comigo. Beleza? Luizão. Valeu, Vini. Muito obrigado. Tamo junto. Galerinha, um beijo. Espero vocês aqui daqui a pouquinho pro Zona Independente. Um beijão. Fui!